Boa noite a todos. Meu nome é Jorcelino Cancena, sou aluno do curso de mestrado profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vim apresentar aqui para vocês sobre o artigo que vai discorrer sobre as origens e a gênese do Plano Collor. O Plano Collor ocorreu durante o governo Collor, de 1990 até 94. Cujo objetivo era buscar a estabilidade econômica. Entretanto, teve os seus percalços. Mas para falar do Plano Collor é necessário se colocar a origem e o contexto do qual foi apresentado esse programa e implementado sob circunstâncias de grande vulnerabilidade da economia brasileira e de um quadro de instabilidade das políticas fiscais e monetárias no Estado brasileiro. Dado isso, a gente vai discutir um pouquinho de como era esse cenário econômico à época, certo? Então nós tínhamos a globalização financeira, um fenômeno feito em três dimensões, cuja a primeira delas é a integração dos sistemas financeiros nacionais, principalmente dos países desenvolvidos e em algumas economias emergentes, e uma desregulamentação significativa da década de 80 desses sistemas financeiros. Um acerramento pela concorrência dos ativos financeiros internacionais, grande e forte expansão e internacionalização dos bancos em busca de mercados tomadores, principalmente dos estados, e o avanço da criação dos instrumentos financeiros, dado a desregulamentação financeira, para a internalização de serviço oferecido a residentes não residentes dos países de origem e alguns governos externos. Uma forte flexibilização ou liberação cambial, definida pela flexibilização das restrições de câmbio, permitir a compra e venda de moeda estrangeira. A determinação do câmbio pode ser expressamente realizada pelas forças de mercados, com ou sem interferência governamental. A conversibilidade dada pela relação de troca de comércio de bens e serviços de residentes e não residentes. Entretanto, há uma deterioração significativa das relações de troca. A conversibilidade trata-se especificamente de uma questão de acesso a divisas, sem restrições e sem interposição de barreiras ou fixações de câmbio. Dada toda essa situação, há uma vulnerabilidade das economias às integrações externas, né? E a volatilidade da economia da economia como um todo e das interações das economias nacionais com as economias internacionais. Essa exposição leva à desestabilização das economias devido a choque que ocorre em outros países e defronta uma situação crônica de vulnerabilidade externa em decorrência da inserção do comércio internacional. As principais economias expostas à vulnerabilidade são as de fase primária exportadora, né, baseadas em monoculturas e cujas relações de trocas são bem deterioradas. Os processos de substituição de importação, dado a essa relação de troca também ser nada positiva, visto que era exportado bens primários e comprado bens manufaturados, e a liberação cambial que atingiu fortemente principalmente os países da América Latina. Dado esse cenário, em 1990, depois da eleição do presidente Collor, é implementado o Plano Collor. Tem por objetivo buscar a estabilidade econômica a partir do confisco monetário. Eu vivi esse tempo, então a gente teve uma crise de identidade muito forte, uma memória inflacionária bastante significativa, já decorrente da década de 80, o processo inflacionário, e, consequentemente, a perca de valor e, de repente, há um bloqueio de liquidez dos ativos, certo? Que foi denominado como confisco monetário.
Entretanto, o plano não consistia somente em tomar os recursos disponíveis no mercado, já que era uma política econômica e, consequentemente, tinha por objetivo devolver esses recursos aos seus detentores. De fato, houve um confisco, certo? E era parte da iniciativa de uma política monetária e cambial, assim como outras diversas que foram implementadas nos diversos planos de estabilização econômica que nós tivemos, Cruzeiro, Cruzado, Plano Sarney e assim por diante. O confisco de valores gerou um impacto psicológico muito grande, certo? Mas ele tinha como sua característica que ele tinha data para ser devolvido e índices de correções estabelecidos. Avaliando mais detalhadamente o plano Collor, os haveres retidos e tinham na hiperinflação a tendência de ter a desvalorização real. Entretanto, o bloqueio de liquidez garantiu a esses detentores desses ativos uma correção monetária acima ou garantida dessa inflação. O bloqueio de liquidez não deve ser confundido com o alongamento compulsório da dívida pública, que tem outra característica e tem por objetivo conduzir de forma compulsória a dívida ou a redução da dívida do Estado para com os detentores de ativos financeiros do governo. O bloqueio de liquidez ele não é um recurso novo, ele é bem antigo. Foi praticado durante os governos europeus logo depois da crise de 1930 e foi fortemente utilizado durante o século XX. A primeira onda de bloqueios de capital ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, principalmente na Europa. Uma segunda onda focou em enfrentar o quadro inflacionário da inflação reprimida logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem a intervenção dos Estados Unidos nesse desenvolvimento, ou melhor, nas recuperações das economias devastadas pela Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem uma inflação de demanda bastante significativa que foi combatida por meio do bloqueio de liquidez. A terceira onda de bloqueio de liquidez ocorreu na América Latina, como é sabido, principalmente da década de 80, período fortemente inflacionário nos países da América Latina, efeito da crise de financiamento externo, da alta exposição e da vulnerabilidade dessas economias. No caso sul-americano, a gente teve além do bloqueio de liquidez, alguns eventos de dolarização, desdolarização ou de dolarização, que afetaram os depósitos em dólares no sistema bancário doméstico e acabaram sendo convertidos de forma compulsória em moeda nacional, o que levou a uma forte desvalorização dessas moedas e alguns países até a implantação da moratória, não pagamento das suas dívidas. Isso tende a afetar todos os haveres financeiros disponíveis no mercado. O bloqueio de liquidez, especificamente no caso brasileiro, tinha como objetivo conter a hiperinflação que já vinha instalada na década de 80, muito em função dos impactos econômicos globais, como a primeira choque do petróleo, depois a subsidiação do Plano de Desenvolvimento Nacional de Substituição das Importações. A gente também teve a crise cafeeira. Então, todo esse impacto, ou a somatória desses impactos, levaram a gente a uma crise monetária significativa e uma hiperinflação instalada. Tinha também como objetivo combater a indexação monetária, a fragilidade do refinanciamento diário, e para quem tem mais de 40 anos vai lembrar do overnight, a vulnerabilidade ao financiamento externos, e isso daí não é só exclusividade do Estado brasileiro,
havia várias economias na América Latina expostas a esse tipo de comportamento. O bloqueio tinha por objetivo impedir movimentos especulativos após, em caso de efetividade do plano de bloqueio de liquidez, o movimento de desinflação abrupta. Entretanto, quando e na ocorrência dessa desinflação, ela era artificial, porque a gente havia forte demanda reprimida ou com a apreciação da moeda estrangeira ou da moeda nacional, consequentemente, essa demanda por produtos externos levava ao aumento da inflação. A busca do equilíbrio fiscal sem o pagamento de juros reais elevados em momentos de hiperinflação. O objetivo do Estado era conter o seu endividamento, dado que a desvalorização da moeda e os níveis de juros extremamente elevados para tentar conter a inflação aumentavam o endividamento do Estado. Dentro de alguns componentes do plano Collor, nós tínhamos a monetização acelerada ou crescimento exagerado de demanda agregada. A monetização rápida e intensa em alguns países da América Latina, não foi o caso brasileiro, que preferiu fazer equiparações da sua moeda interna com a principal moeda de relações de troca, que era o dólar, foram bastante impactantes nessas economias. Algumas monetizações ocorreram na Europa entre 1920, né, na crise de 29 e 40 da Segunda Guerra Mundial. Nos países da América Latina, em 1980, cabe dois destaques ali nos planos argentinos de 1991, e novamente nós temos uma dolarização em 2000, que trouxe um alívio momentâneo, um equilíbrio, uma apreciação na economia argentina. Entretanto, na sequência dessa apreciação, a gente teve uma forte crise econômica que levou a alguns estados de moratória naquele país e, consequentemente, uma quebra do sistema econômico. A política fiscal e monetária, os efeitos dessa monetização acelerada, consequentemente, são a limitação dessas políticas, tanto quanto do controle de juros, quanto do controle de taxa de câmbio. E, consequentemente, a adoção de juros altos para tentar a expansão de crédito e essa demanda agregada reprimida, consequentemente, levava à correção monetária dos títulos públicos, aumentando o endividamento do Estado. O controle de fluxo de monetização, que era mais evidente nas aplicações overnight em títulos públicos. A gente teve uma forte migração dos detentores de haveres por esses títulos de liquidez rápida e, consequentemente, eram negociados para aqueles que tinham demanda significativa de moeda estrangeira ou buscavam liquidez imediata e, consequentemente, isso alimentava ainda mais o aspecto inflacionário, certo? A busca da monetização ou do bloqueio de liquidez era o sucesso da estabilização, mas ele sucumbia por uma causa muito simples, que era a falta de reservas internacionais para fazer a manutenção da política monetária ou, né, para controlar as taxas de câmbio, e a falta de fluxo internacional de capitais. Obviamente que, em decorrência da instabilidade econômica e da falhabilidade das políticas fiscais e monetárias, mesmo com a adoção do bloqueio de liquidez, ainda não havia a atração de recursos internacionais desses capitais para a formação de reservas internacionais. A monetização era pressionada pela demanda por meio de superávit fiscal. Então, em meio a toda a instabilidade econômica e, consequentemente, a pouca credibilidade
das políticas fiscais e monetárias, havia uma pressão significativa para que o Estado diminuísse, né? E, consequentemente, reduzisse o seu endividamento. Entretanto, hoje estamos no século XXI e ainda o Estado é uma máquina pública bastante significativa, da qual corresponde a grande parte do endividamento público nacional. Dentro dessa situação dos bloqueios de liquidez, nós tivemos algumas fases de sucesso das políticas praticadas. Obviamente, há o impacto psicológico, há o impacto principalmente na população que tinha recursos líquidos, né? Principalmente em carteira em poupança, aqueles recursos de liquidez imediata que acabaram em certa monta sendo bloqueados, uma sensação de segurança, certo? E nos períodos em que houve uma estabilidade ou da adoção das novas moedas, da implementação do cruzado novo, a gente tem uma ilusão monetária, que a gente teria, né, uma paridade econômica de moeda, né, e aí, consequentemente, a possibilidade de aumento de consumo. As taxas de juros nesta época e nesses períodos de onda de instabilidade eram bastante altas, os juros nominais reais bastante instáveis, sem uma definição e sem uma estabilidade. Consequentemente, a gente tinha um processo de fixação pós ou pré-fixado dessas taxas de juros que contribuíam para uma leitura não positiva do cenário econômico. Se elas eram pós-fixadas, se temia pela elevação das suas taxas de juros. Se elas eram prefixadas, eram em um índice muito alto e, consequentemente, inviabilizava o consumo de crédito. Durante esse processo, a gente teve, como já destacado, a demanda reprimida pelos anos de alta inflação, que, consequentemente, em períodos de instabilidade ou de paridade entre as moedas, aumentava a demanda e, consequentemente, a inflação. Nas camadas mais atingidas ou de menor poder aquisitivo, uma memória inflacionária, que, consequentemente, também aumentavam essa demanda reprimida, já que a grande parte da população entendia que o quanto antes ela consumisse, menor era a perca de poder de compra da moeda em decorrência do processo inflacionário. E o aumento rapidamente das operações de crédito nesse período nessa onda de estabilidade. Isso autoalimentava, ou de uma forma espiral, aumentava ainda mais o processo inflacionário e aumentava a falhabilidade do processo de contenção de liquidez. A liquidez dos haveres financeiros e a indexação de moedas também se constituíram um problema na falhabilidade do plano Collor. Os movimentos especulativos dos detentores de títulos públicos com liquidez imediata, consequentemente, aumentavam a demanda, principalmente daqueles que ainda faziam processos internacionais de compra, de comercialização internacional. O Banco Central tinha políticas de indexação, chamado como a zeragem automática, que indexava as moedas e garantia a liquidez dos títulos públicos de overnight, principalmente para evitar o crescimento de demanda. Os efeitos dessa política de indexação foi a redução da política monetária e cambial, que já era fragilizada em decorrência do próprio efeito inflacionário da década de 80. O movimento do mercado de câmbio era orientado pela disputa entre a desvalorização diária da moeda no câmbio oficial ou dos juros que eram pagos pelo Banco Central de forma garantida lá na zeragem automática. Então, consequentemente, essa liquidez
ela transacionava entre a moeda estrangeira disponível e os juros que o Banco Central pagava no overnight. O plano ano de suprimir as regras de indexação e fixar as metas de pressão monetária eram rígidas, mas fracassaram no longo prazo, dado que os principais expedientes para auxiliar nessa, nessa aplicação, nessa adoção, era a política monetária e fiscal, que estava extremamente fragilizada. Uh, Olhando no futuro e no desenvolvimento do plano econômico Collor, um dos principais estudiosos da área econômica baixa afirma que só seria possível evitar o sequestro de ativos financeiros no plano real graças ao elevado volume de reservas externas, suficiente para prover uma nova moeda forte e em linha de defesa. Em verdade, o plano real teve como objetivo ser mais um plano desindexador inflacionário, mas com uma nova proposta de conversibilidade, que também sucumbiu à fragilidade da paridade econômica, basicamente, diferentemente do modelo argentino, que optou por adoção de uma outra moeda, nós optamos pela paridade, que não foi suficiente no curto prazo, e a gente fez a liberação de câmbio e também ficamos expostos da mesma forma. Talvez o sucesso ou o objetivo alcançado pelo plano real foi na conversibilidade dessa moeda, que levou à desindexação da moeda a qualquer tipo de correção e, consequentemente, a redução do processo inflacionário que era advindo de décadas anteriores. Dentro do plano Collor e dessa desvalorização, essa contenção de liquidez, a dívida imobiliária do Estado era a vertente vencedora e defendia que o Estado segurasse com firmeza os pagamentos dos títulos públicos e a adoção de medidas de austeridade fiscal e controle do endividamento interno poderia ser o equacionamento das dívidas sem medidas especiais e, consequentemente, buscar a estabilidade econômica. Sim, essa foi a estratégia vencedora, constituía parte do plano real, subsequente ao plano Collor, e conseguiu garantir uma breve estabilidade econômica que colocou de novo a economia brasileira nos eixos. Olhando e observando lá o futuro e, consequentemente, a proposta inicial do projeto Collor, do plano Collor, a gênese dela parte de um trabalho acadêmico publicado por professor Deluz e Almeida, chamado A Crise e a Reforma Monetária do Brasil, 1990. Nela, sustentava que o bloqueio de liquidez, apesar de ser um instrumento ortodoxo e mostrou-se pouco efetivo no controle fiscal e monetário, era efetivo no controle da dívida pública e, consequentemente, poderia trazer ferramentas para que o Estado voltasse a estabilizar a economia. Dentro do plano Collor e baseado no bloqueio da liquidez, haviam-se objetivos bem claros, que, consequentemente, em sua efetividade, poderia trazer essa estabilidade econômica. O primeiro era a identificação do fracionamento da moeda, então, o objetivo era tirar as diversas moedas que nós tivemos, cruzado velho, esse pouco poder de compra e de barganha que a nossa moeda tinha. O segundo ponto comum era a negativa sobre o cancelamento dos direitos. O bloqueio de liquidez não levaria à perca de direitos. Os donos dos ativos, fundos e haveres retomariam a sua propriedade dado determinado tempo e, consequentemente, corrigido a um índice de correção que era possível de ser realizado pelo Estado.
O terceiro era a afirmação da inutilidade das medidas fiscais e políticas monetárias. Sim, o próprio Estado, dentro do plano Collor, via que essas políticas, que a política aplicada à época, devido à hiperinflação e a dificuldade de contenção ou de influência sobre as taxas de câmbio e a demanda reprimida, que alimentava, consequentemente, o estado inflacionário, traziam uma certa nulidade à política fiscal. Então, consequentemente, o bloqueio de liquidez reduziria, em teoria, essas demandas, ah, essas demandas e esse processo especulativo que estava estabelecido desde a década de 80. A proposta de bloqueio de liquidez é defendida pela necessidade do Estado de readquirir a condição de gestor de moeda. Obviamente, o modelo se provou pouco propenso a realmente ser gestor da moeda e a capacidade de regular os critérios de avaliação de riqueza nos centros privados de decisão. Houve uma grande exposição do Estado em decorrência do processo de liquidez desses títulos e, consequentemente, o aspecto especulativo que se criou-se em torno disso, mas acreditava-se que a aplicação do bloqueio de liquidez diminuiria esse poder ou essa intervenção privada e traria de novo à mão do Estado a possibilidade de controle das iniciativas tanto da política fiscal quanto da política monetária e convergisse a economia novamente a um eixo de desenvolvimento e crescimento. É isso, gente. Espero que aproveitem. Até mais.